Gente, estamos aqui no primeiro cafezinho e não poderia ser com uma pessoa melhor, uma mulher mais inspiradora. A gente está com a Gina Vieira, que é professora da Rede Pública de Ensino e foi a criadora do projeto Mulheres Inspiradoras. Estamos aqui para tomar um cafezinho e a primeira pergunta, antes de tudo e mais nada, o café com ou sem açúcar? Olha, nesse momento com açúcar, porque de amargo basta o fascismo, né, Tainara? A gente já tem problemas o suficiente. Exatamente. Eu ainda estou resistindo no café amargo, mas vamos ver o que vai acontecer. Gina, a gente está aqui para debater sobre o novo ensino médio. É uma coisa que já está em tema há um tempo. E quando entrou esse novo governo, começou a discussão sobre a possibilidade de revogação. E assim, na minha percepção, a gente tem um problema muito grande. O ensino, e aí não só o ensino médio, mas todo o ensino de base, ele deveria compor para mim uma trindade, assim. É você ter a responsabilidade social, então o papel de alocar aquela pessoa socialmente para conviver, para entender as regras da sociedade. Segundo, possibilitar que essa pessoa acesse a outros espaços, como é o caso da universidade. E terceiro, que é um dos objetivos, preparar as pessoas para estarem amadurecendo para entrar no mercado de trabalho e viver a vida adulta. E aí a gente chega nesse novo ensino médio, que foi proposto com várias e várias promessas, e eu quero saber de você, o que você acha do novo ensino médio? E aí já fazer uma pergunta específica. Você acha que o problema do novo ensino médio é dificuldade para implementar ou é um problema de concepção, que é o novo ensino médio? Perfeito. Primeiro a gente tem que situar que a discussão sobre a necessidade de mudança do ensino médio, ela é anterior a esse momento que a gente está vivendo. Há muito tempo se falava sobre a necessidade de tornar a escola mais atrativa para a juventude. A gente tem dados que apontam alta evasão no ensino médio. O jovem tem encontrado dificuldade de atribuir sentido à escola, de estar na escola. A escola tem dificuldade de se fazer atrativa para o jovem. Então, a gente já demandava mudança no ensino médio há bastante tempo. Porém, é importante dizer que essa reforma que está posta, que foi proposta, ela não atende aquilo que a gente desejava e esperava por vários motivos. Na minha leitura, ela traz um problema de concepção. Porque quando você define uma proposta de alteração na organização curricular, na organização do trabalho pedagógico, você deve sempre perguntar qual é a concepção de sujeito, de aprendizagem, de sociedade que está orientando as decisões e as escolhas que foram feitas. No caso do ensino médio especificamente, a gente tem que se perguntar, inclusive, qual é a concepção de trabalho, qual é a concepção de juventude, qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de formação técnica sobre a qual se fala. Porque a gente nunca deve esquecer, Tainara, que o ensino médio ele compõe a educação básica. Falar isso não é um detalhe pequeno. O que a gente chama de educação básica? É essa fase da formação humana, da formação dentro da escola, uma formação, parece redundante, né? Uma formação mais formal, né? Em que a gente pretende que aquele sujeito acesse os conhecimentos que foram acumulados pela humanidade até que a gente chegasse nesse ponto dos nossos marcos civilizatórios. Tem um autor que fala que educar é um processo de humanização, subjetivação e singularização. Eu preciso, como sujeito desse momento histórico, dessa sociedade, acessar os saberes culturais, artísticos, tecnológicos, filosóficos, políticos que foram acumulados. Isso não pode ser negociado, a formação humana não pode ser negociada. E para mim, a concepção que o ensino médio trouxe, essa proposta, ela peca em relação a entender que sim, eu preciso formar para o mundo do trabalho, mas eu não posso abraçar uma formação tecnicista que abandone essa formação humana integral. Então, embora o texto da reforma fale sobre formação integral, o conjunto do texto não aponta que isso vai acontecer na prática. E aí você perguntou, e o problema é a concepção e a implementação. E aí a implementação foi mais problemática.
Porque nós já tínhamos problemas estruturais no ensino médio antes mesmo da reforma. A gente tinha problemas, por exemplo, em relação a déficit de professor, escolas sucateadas, precarizadas, lacunas na política de formação dos profissionais da educação para trabalhar especificamente com essa etapa. Essas questões não foram resolvidas e outras questões se apresentaram. Mais coisa. Mais coisa. Então, para te dar um exemplo, eu dialogo muito com os professores que estão no chão da escola, e eu fui há alguns meses fazer uma formação numa grande escola de ensino médio aqui do Distrito Federal, e eu fiquei estarrecida com a narrativa dos docentes. A reforma do ensino médio, feita da maneira como foi feita, às pressas, de maneira atabalhoada, aligerada, sem diálogo qualificado com a sociedade, fez com que ela se tornasse algo que está depondo contra a escola. Nos dias em que os alunos têm aulas das eletivas, por exemplo, a escola teve que se virar para promover essas tais eletivas, né? Você vai aprender o que você quiser. Será que é tão simples assim, né? Os alunos estão completamente desmotivados, eles têm uma relação de desinteresse com essas disciplinas, porque a escola não tem estrutura para tornar essas disciplinas atrativas. Muitas vezes ela não tem um profissional qualificado para fazer isso. E aí fica aquela impressão de que qualquer um pode ensinar qualquer coisa. Obviamente que isso vai gerar um achatamento naquela proposta que está sendo oferecida. Perfeito. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu acho que elas são bem relevantes, porque o pessoal às vezes fica confuso. Eu digo que muitas vezes, uma coisa que acontece muito no legislativo e no executivo em geral, é que as pessoas não procuram, talvez não conseguem nem acessar o que é a lei em si, o que é a proposta, o que é o decreto, e acabam indo pelas opiniões políticas. E às vezes é tão bom a gente pontuar coisas que estão lá para elas entenderem. E eu vejo que o novo ensino médio ele tem uma questão de carga horária e ampliação de carga horária, sendo que você está mudando as regras das matérias, você cria algumas dificuldades que você já até citou. Primeiro, como é que se aumenta a carga horária sem melhorar a infraestrutura da escola? Então, assim, onde essas crianças e esses adolescentes em grande maioria, vão estar? Segundo, você não tem essa revisão de como é que se dá o currículo dos professores, o espaço dos professores. Você trouxe isso muito bem, né? A gente olha e fala assim, tem matérias novas, e quem que dão essas matérias, né? Então, isso assim... E aí tem uma coisa que é muito importante, que parece subjetiva, mas que não é. Quando você não tem uma melhoria da infraestrutura, quando você não tem a ampliação dos profissionais que vão estar lá dentro para conseguir acompanhar essa carga horária, o que você acaba criando, para mim, é a desigualdade. Então, quando você olhar um ensino privado para um ensino público, esse abismo ele está muito maior, porque a oferta do que pode ser entregue por conta daquela escola vai ser muito diferente. E, inclusive, a falta de padronização faz com que dentro da própria escola pública você veja a diferença, né? Então, você vai ter escolas públicas que vão ter mais dificuldade de atingir um certo nível. E aí vem uma questão, que é a questão que está, assim, no grande debate agora. Hoje nós temos, digamos que, basicamente, 3 caminhos a serem seguidos. Um é manter o novo ensino médio. 2 é que a gente tenha a revogação do novo ensino médio, e aí a gente começa a pensar em uma outra proposta que traz isso, que você fala assim, o que a gente precisa a partir da concepção, né? O que a gente quer para o ensino público. E a terceira, que é só alterar, que é uma coisa que está surgindo muito, uma galera que não fala sobre a concepção do ensino, mas fala sobre as dificuldades exclusivamente de implementação. Qual que você acha que é o caminho? É revogar? É melhorar a implementação ou é manter esse novo ensino médio? Tainara, para te responder isso, eu preciso falar que eu, por exemplo, estou com 51 anos e fiz ensino médio técnico profissionalizante na década de 80. O Brasil sabe fazer ensino médio de qualidade. Nós já temos experiências muito exitosas. Eu citaria as escolas normais, que foi o projeto, né, que me contemplou e que me fez, aos 19 anos, já ser professora concursada, né? Me deu um emprego, me deu colocação no mundo do trabalho. Mas citaria também os IFBs, os institutos. IFB eu falei porque é o de Brasília, mas os institutos federais, né? A proposta dele, por exemplo, é que a gente estude o perfil de um determinado território e defina os cursos profissionalizantes que serão oferecidos a partir do perfil e da demanda daquele território. Me incomoda que as pessoas tratem o ensino médio como se estivessem querendo inaugurar a roda, inventar a roda.
e ignorando todo o acúmulo que nós temos de experiência e de pesquisa sobre isso. Então, eu vou torcer para que o governo que aí está, o Ministério da Educação que aí está, no qual eu acredito muito, consiga promover um debate realmente democrático com a sociedade, um debate qualificado, porque consulta pública via internet, para mim, não caracteriza debate qualificado. A gente tem fóruns estabelecidos com qualificação para fazer esse debate, para mobilizar a sociedade. O meu desejo é que haja revogação. Eu, inclusive, queria sugerir às pessoas que estão fazendo a defesa da manutenção do novo ensino médio que elas visitassem as escolas, que elas conversassem com os jovens e com os professores para entenderem a complexidade do que a gente está falando. É insustentável, eu estou falando da realidade de Brasília, que eu acompanhei de perto o processo de implementação, mas o que a gente está vendo é que o modelo que está posto é insustentável. Ele está gerando cansaço, esgotamento, exaurimento dos profissionais da educação que estão tendo que fazer malabarismo para dar conta de uma proposta frágil, sem sustentação prática, sem condições reais de operacionalização e, paralelo a isso, está gerando evasão. Os jovens não estão vendo interesse no novo ensino médio porque ele prometeu entregar uma série de coisas que ele não está entregando. Liberdade de escolha, mudança, uma coisa mais atrativa. Existe uma coisa chamada base material na educação, condições concretas de trabalho que sem elas você não faz mágica nenhuma acontecer. Então as escolas seguiram com as suas estruturas intocadas e esperam que os professores do ensino médio produzam uma escola atrativa sem receberem condições para tornar isso possível. Então, o meu desejo é que o novo ensino médio, tal qual ele está acontecendo no chão das escolas, aqui no Distrito Federal, por exemplo, que eu conheço, é que ele seja revogado e que, no lugar dele, a gente coloque uma proposta robusta que garanta aquilo que a gente defende, que é o direito à educação, que garanta à juventude receber educação de qualidade e não uma educação barata que forme uma mão de obra barata. A minha defesa é que a gente consiga mobilizar a juventude para estar na escola, para aprender e pensar em como transformar essa sociedade injusta. Uma educação meramente tecnicista e instrumentalizadora não dá conta daquilo que a gente precisa. Não adianta a gente dizer que a juventude é o futuro se a nossa escola e se a proposta do novo ensino médio não tem uma perspectiva de futuro de verdade, né, de construção de outra sociedade. E aí eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que fica para todo mundo também que está assistindo o vídeo e que eu tô achando que eu e a Gina avaliamos igual, que é: novo ensino médio, ele é amargo ou ele é doce? Ele é muito amargo, porque ele atenta contra o direito à educação, ele promove desigualdade social, evasão dos estudantes, ele promove precarização e sucateamento do trabalho docente. Ele é muito amargo. Vamos trabalhar para a gente conseguir tirar ele do mapa e conseguir de verdade trazer um ensino médio que faça a diferença aí para a nossa sociedade. Obrigada, Gina. Eu te agradeço demais, fico feliz demais, eu fico já irradiante só quando eu vejo ela. Agradeço todo mundo que está assistindo e quem tiver opinião ou então pergunta, já sabe que pode falar aqui pra gente, conversar nos comentários, encaminhar o conteúdo para todo mundo. Valeu, Tainara. Muito obrigada.